Olá, eu sou o corretor do Fórum Redação Nota 1000 e nesse vídeo vamos resolver a questão de número 99 da primeira aplicação do Enem de 2016. Essa questão pertence ao assunto de variantes linguísticas da matéria de língua portuguesa. Então vamos ao enunciado. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e o cachorro da moléstia contribui para. Nesse texto teatral, ou seja, ele já afirma que o texto é um texto teatral, e sobre as expressões o peste e cachorro da moléstia. Então, automaticamente, quando você lê esse assunto, você já sabe que é alguém do Nordeste, por exemplo, que tem o costume de usar essas expressões nos seus diálogos cotidianos. Então, após você identificar o assunto da questão através do enunciado, a outra etapa é você tentar descobrir o comando da questão. Ou seja, o que a questão está te pedindo? Sabe? O que ela está querendo que você resolva? E aqui, ó, o próprio trecho sublinhado, coincidentemente já fala também o que ele quer de você. Ou seja, aqui, ó, quando ele diz que nesse texto teatral, ou seja, a resposta está contida aqui no texto. Então ele indica que o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia estão contribuindo para uma coisa, entende? Ou seja, o comando da questão é, o autor, no caso, texto, ele está querendo reforçar o quê? O que o emprego dessas expressões estão contribuindo nesse trecho, nesse texto teatral. Assim, já sabendo que ela se trata de uma questão de variante linguística, para quem, na verdade, tem um domínio do conteúdo, mais uma vez, essa questão é uma questão que envolve conteúdo, assim, ela não é uma questão de interpretação de texto somente. Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente já consegue eliminar praticamente todas, porque está aqui, ó. Se a gente já sabe que são expressões que são utilizadas mais para o lado do Nordeste, do Brasil, então a alternativa A, por exemplo, que diz que é para marcar, que na verdade contribui para marcar a classe social dos personagens, ela não está muito certa. Por quê? Porque desde rico a pobre, fala assim, não é uma questão de quem tem mais poder aquisitivo fala de um jeito ou de outro. Essas duas expressões são expressões regionais, geográficas. Então, a classe social não faz diferença nesse caso, porque rico e pobre falam do mesmo jeito. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B diz caracterizar usos linguísticos de uma região. Sim, o autor pode ter usado essas expressões para situar o leitor em um determinado contexto, em uma determinada fase. Ou seja, quando ele utilizou essas duas expressões que são de uso do Nordeste, são regionalismos mais uma vez, ele está querendo situar você aonde se passa essa história. Entende? É um mecanismo linguístico para poder te situar, para poder fazer você imaginar o contexto de onde está se passando, saca? E isso é muito interessante, no caso, na redação dissertativa argumentativa, da mesma forma que você usa um filósofo, por exemplo, para validar um argumento, para poder dar uma ênfase ao seu pensamento, à sua opinião, um autor de um texto literário, ele utiliza desses recursos linguísticos para poder dar uma ênfase, para poder dar um aumento, para poder situar o leitor no contexto que ele quer, sabe? Ele valida. É como se ele estivesse querendo validar a história dele, sabe? Enriquecer a história dele com linguagens, com expressões, enfim. Da mesma forma na redação argumentativa, que você enriquece o texto argumentativo utilizando as argumentações por contextualização, por autoridade, enfim, tem 500 tipos de argumentação. Mas enfim, a alternativa B está corretíssima, porque é um uso linguístico de uma determinada região. A alternativa C diz enfatizar a relação familiar entre as personagens. Bom, não está correto, porque essas expressões não são expressões para poder diferenciar um grau de parentesco. Não tem nada a ver, essa questão é completamente inocência. A alternativa D diz sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulárias. Bem, também não tem nada a ver, porque homem e mulher falam da mesma forma. A alternativa E diz demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Bom, essas expressões no texto, elas não estão contribuindo por isso. Eu nem sei como, na verdade, o autor poderia utilizar essas expressões para qualquer uma dessas outras alternativas, se não fosse para reforçar a questão do regionalismo do personagem. Porque demonstrar um tom autoritário, tipo o peste, cachorro da moléstia, pode até ser correta, assim. Se a gente pensar numa história, por exemplo, que é uma mãe dando um esporro no filho, assim, sei lá. Mas não, a gente sabe que essas expressões, elas não contribuem para isso no caso do texto.
porque ela, na verdade, está querendo situar o leitor, quem está lendo o texto, para imaginar onde se passa essa história. Ou de que região são os personagens que figuram essa história. Então a alternativa E também, ela não é a mais correta nesse caso. Então fica só com a alternativa B, que diz que nesse texto teatral o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para caracterizar os usos linguísticos de uma região, ou seja, caracterizar o regionalismo dos personagens. Então espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.